Essa já é a terceira ou quarta vez que eu estou tentando gravar esse vídeo. Eu nunca acho que é o suficiente o tanto que eu tô gravando esse vídeo. Porque vamos falar sobre Angústia, do Graciliano Ramos. E mesmo que eu faça uma aula, 2 aulas, não é o suficiente para abranger este livro, porque ele é um livro extremamente potente. É um livro que, durante a leitura, a gente tira muita coisa, debate muita coisa. Ele pertence à escola modernista, então tem muita coisa que a gente pode falar sobre a escola, como esse livro está inserido dentro dessa escola. A gente pode falar sobre o próprio autor Graciliano Ramos, sobre muito da história, o que a gente pode dissecar demais dela. Então é um vídeo que vai estar extremamente condensado e sempre vai ficar aqui o meu convite para vocês lerem a obra, realmente conhecerem a obra, poderem pegar no livro, porque é muita coisa e na leitura a gente aproveita muito mais do que talvez no vídeo resenha, porque eu não vou conseguir trazer toda a magnificência desse livro ou do autor para vocês. Então, fica meu convite para a leitura, e uma coisa que pode ajudar vocês a adquirir a edição de vocês, uma edição igualzinha a essa, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um cupom de desconto de 15% na livraria Unesp, tanto na loja física quanto na loja virtual. Todas as informações estão aqui na descrição, então vão lá, usem esse cupom e aproveitem e comprem essa edição maravilhosa para vocês poderem ler também e acompanhar as diversas discussões e diversos vídeos que tem aqui no YouTube também sobre Angústia, porque quanto mais a gente fala, mais rico esse livro fica. Bom, então no que Angústia vai falar, né? Angústia é narrada em primeira pessoa pelo nosso personagem. Então a gente tem um narrador personagem, que é o Luiz da Silva. Ele tem em torno ali dos 35 anos, ele é um funcionário público, porém ele é extremamente pobre. A vida toda dele é muito miserável em torno dele, onde ele mora, onde ele vive. Tem partes da narrativa que ele fala que tem pulgas na cama, ratos roendo, o local onde ele mora, que tudo é sempre muito quase caótico e sempre tá corroído, sempre é sujo, é desconfortável. Então ele não tem ali uma vida muito boa. Ele também comenta, né, com o leitor, que ele tem que contar as moedas que ele tem que contar o dinheiro dele, é sempre tudo muito certinho e separado, né? Tudo já tá muito designado. Logo no começo desse livro a gente vai entender que o Luiz da Silva ele cometeu alguma coisa. Ele fez alguma loucura, deu 5 minutos nele que ele cometeu a loucura na vida dele e ele precisa escrever isso. Então ele começa a escrever. Então a gente já tem aí uma metalinguagem que é sobre o processo de escrita, e não só sobre ele pegar e falar pro leitor que ele tá escrevendo esse livro porque ele tá angustiado, né? Do começo ao fim o livro ele tá angustiado. Mas também por o funcionalismo, né, público, onde ele trabalha ali, ele também é escritor. Então ele redige algumas coisas pro governo, ele censura algumas coisas, fala bem do governo, muda algumas notas aqui e ali em determinados lugares. Então a gente também tem esse processo da escrita, não somente da escrita, né? A gente tem essa coisa do falando sobre o contexto histórico e político da época em que ele foi escrito, né? A história vai se passar em Maceió. Então não vai ser nos centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Vai se passar no centro ali de Maceió, na parte urbanizada. E aqui a gente vai ter quase um mês do rural, né? Porque o Luiz da Silva, ele é neto de um dono de terras. Então ele tem ali uma decadência financeira muito grande. Ele tava ali no sertão, ele sai do sertão e vai pro centro urbano. Então a gente vai ter muito essa dicotomia na cabeça do personagem sobre isso, né? A dicotomia do sertão versus cidade. Não somente isso, ele é um cara que teve muita violência. A violência foi muito normalizada durante a vida toda dele, né? Então ele viu
os escravos das terras do avô sendo maltratados, como que as pessoas eram tratadas ali. Ele viu uma cena ali de um crime também, quando ele era muito novo, e tudo isso foi permeando o personagem, foi construindo quem ele é. Então ele é um personagem que, além dele ser extremamente amargurado com a vida, ele é aquela pessoa que acorda já odiando tudo, ele é extremamente amargurado com a vida, ele normalizou muita violência. Então, muitas coisas para ele que funcionam na truculência, e é isso mesmo. Só que aí tem a dicotomia de que agora ele está na cidade, e a ordem da cidade não é a ordem do sertão, né? Não é a ordem ali dos fazendeiros e dos donos de terra. Agora tem uma ordem urbana, política e social diferente. E na história aqui, o Luiz da Silva vai contando, né, o dia a dia dele, ele conta as relações interpessoais que ele tem, os pensamentos políticos e sociais que ele tem, e ele vai contar também que se apaixona pela vizinha dele de em torno de 17 anos, que é a Marina. Ele se apaixona por ela, só que ele tem uma visão assim muito misógina sobre as mulheres. Então, todas as mulheres da história, ele vai ter uma visão extremamente misógina. Com algumas vai ser paternalista, com outras vai ser muito patriarcal. E com Mariana é uma visão que, assim, é violenta. Porque ele chama ela, algumas vezes aqui na narrativa, de cabritinha, chama ela de desmiolada, tem um momento aqui que ele chama ela de puta. Então, assim, ele é extremamente violento com ela, isso porque ele é apaixonado por ela, né? A paixão dele ele demonstra com violência. E como ele trata, né, ele quer a Marina como um objeto, assim, muitas vezes tem essa objetificação, né? Dá pra você sentir e captar ao longo ali da leitura, conforme você vai avançando na história. Então ali, toda essa história, tudo que a gente vai saber, tá com um pano de fundo de 1930, tá ali numa era varguista. Inclusive, Graciliano Ramos foi preso antes de publicar esse livro, né? Só deu tempo de salvar o manuscrito, então ele não fez muitas revisões. E ao longo das pesquisas que você for fazendo sobre angústia, você vai ver muitas críticas, né? Contemporaneamente ali, a publicação de Angústia, ele foi bem recebido, até hoje ele é extremamente elogiado, esse livro. Só que o próprio autor não gostava, porque o autor ele era muito minucioso com o que ele publicava. Então ele não teve tempo de revisar, porque no dia que ele salvou o manuscrito, ele foi preso pelo governo de Getúlio Vargas, acusado de ser comunista. Então ele não pôde fazer todas as edições que ele queria. Ao longo da história, que a gente vai vendo no cotidiano do Luiz da Silva, essa paixão que ele tem pela vizinha, a gente vai ver que ele detesta um colega de trabalho que se chama Julião Tavares. O colega ali que tá meio ali no trabalho dele, meio que não tá. Julião Tavares, ele é filho de comerciantes, ele tem uma vida social, ele tem prestígio, ele tem estudos. E os cachorros estão latindo. E tudo isso é muito de encontro com o Luiz da Silva. O Luiz da Silva, lembra que no começo do vídeo eu falei que o avô dele era dono de terra? Como assim dono de terra? Ele deveria ser herdeiro, né? Ele pertencer à aristocracia. Mas, contudo, entretanto, todavia, tudo isso foi sendo perdido e diluído ao longo dos anos até chegar ao Luiz da Silva. E uma coisa muito interessante, gente, que eu até anotei aqui pra falar pra vocês, que é sobre o nome do Luiz da Silva. Que assim, a história desses nomes, né, do pai, do Luiz da Silva e do avô é muito importante, porque a gente vai entender uma decadência financeira muito grande ao longo ali do processo ali das gerações, né? Foram passando gerações e o dinheiro, as terras, as posses, tudo foram se perdendo, né? O prestígio também, político e tudo mais. Então, o nome do avô era Trajano Pereira de Aquino Cavalcante Silva. Só que aí a decadência vai começando ali, né? A partir do avô,
do Luiz da Silva. Aí já quando chega na geração do pai, o pai do Luiz da Silva se chama Camilo Pereira da Silva, né? Então já tem ali a diminuição do nome. E aí quando chega no Luiz, é apenas da Silva, não tem ali o nome, né? Eu acho isso muito interessante porque acontece algo semelhante socialmente com algumas famílias, que o nome vai diminuindo conforme a importância, conforme, a árvore genealógica ele vai se transformando e os nomes vão se encurtando. E uma coisa que, assim, esse livro é extraordinário, só que ele pode ser um pouquinho complexo, porque a forma narrativa dele, que é a técnica empregada, é fluxo de consciência, né? Mas o que seria o fluxo de consciência? O fluxo de consciência, de uma forma, assim, muito sintética falando, o fluxo de consciência vai ser a forma de associações de ideias, como a nossa consciência funciona, né? Como, a forma de pensamentos não são extremamente lineares, elas se juntam, se intrincam e elas vão formando muita coisa, né? Então, para assim, entender o fluxo de consciência, a gente vai ter alguns diálogos misturados com o passado. Então ali ele tá no momento presente conversando com uma determinada personagem, mas alguma coisa da conversa lembra ele uma cena de infância. Então a gente não vai ter uma cena de flashback ali toda concisa. Ela vai se misturar com coisas do presente, que vai se misturar ali com ideias, com coisas que ele acha de quem ele tá falando ali no momento. Então pode parecer muito confuso quem não tá muito acostumado com o fluxo de consciência, né? E também é misturado com a imaginação também do personagem, né? Já que ele é narrado em primeira pessoa e ele vai jogando ali, vomitando tudo que ele tá sentindo, tudo que ele tá pensando ali, né? Ele só joga no que ele tá escrevendo. Isso é muito interessante, né? Porque a gente vai mergulhando no subconsciente e no consciente do personagem. Isso deixa extremamente rico ali. Tanto a leitura deste livro vai ficando mais rica, quanto a análise que você vai fazendo do personagem vai ficando cada vez mais rica, cada vez mais profunda. E aí no começo ali até as 30 primeiras páginas eu acho que para quem não tá acostumado fica meio complexo mesmo, fica um pouquinho difícil, porque a gente já é jogado no meio ali de uma cena, de um acontecimento, que é a angústia principal dele, e aí ao longo de toda a narrativa vai ser labiríntica, angustiante, quase temerosa, e ali a gente vai tendo ali repetições de ideias, repetições de medos. Às vezes ali eu tenho uma sensação, como leitora, agora falando como leitora, não, como resenhista, mas falando como leitora, eu senti que em alguns momentos parecia que repetiu ali algumas cenas, mas é porque algumas ideias se repetem, né? E ficam reverberando ali e batendo, então eu acho que isso faz com que a leitura ainda fique fica cada vez ainda mais labiríntica, cada vez mais angustiante. Então o fluxo de consciência nesse livro, ele realmente dá essa sensação que o personagem está sentindo, né? Do começo ao fim, essa angústia, esse peso na alma do Luiz da Silva, porque ele sempre está insatisfeito, ele sempre está muito amargurado com a vida, com tudo que está acontecendo, e ele tenta se justificar ali em suas ações, né? Ele tenta justificar o ato principal que ele fez, que está causando essa angústia principal, que está levando ele a escrever tudo isso. Ele tenta se justificar desde o passado, né? Com a própria existência dele, ele vai tentar justificar um pouco. Muita gente acha que tem ali um quê ali, sabe? Um je ne sais quoi de Crime e Castigo do Dostoiévski por conta disso, né? Porque parte do livro ele tem essa culpa de ter cometido ali um determinado crime. E aí ele fica com isso ali durante toda a narrativa dele em volta disso, né? E aí, ao longo do livro a gente vai descobrir que crime ele fez, por que ele fez,
Mas aqui tem muita coisa que a gente tem que questionar, porque novamente é narrado em primeira pessoa, a gente só tem um ponto de vista e ele não é um narrador confiável, porque ele sempre se confunde com muita coisa, ele mistura também muito a imaginação dele com o que ele está vivendo, né? E às vezes a própria imaginação dele causa momentos de angústia dele. Então a gente sempre tem que questionar, sempre ter um olhar ali um tanto inquisidor com algumas coisas, uma parcimônia ali na confiança com ele, porque ele não é assim confiável. No começo do vídeo eu falei que esse livro pertence à escola modernista, né? E o que seria essa escola? Eu acho que é muito importante a gente frisar isso para entender uma questão super valiosa desse livro que eu achei extremamente rica e que eu queria falar muito com vocês, né? Esse livro pertence à escola modernista. A escola modernista ali, ela se consolida na semana de 22, né? O modernismo, ele é um movimento artístico e literário muito forte que é inspirado pelas vanguardas europeias como futurismo, dadaísmo, surrealismo, só que com a visão brasileira de tudo isso, né? Então, grandes nomes como Carlos Drummond de Andrade, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, todos esses nomes importantíssimos, Pagu também, Clarice Lispector faz parte ali dessa escola modernista, né? Então a gente vai ter muito, principalmente na geração de 30, que é a qual pertence o Graciliano Ramos, crítica social, e a gente vai ter nessa geração de 30 que é consolidado esse equilíbrio estético e o racionalismo ali um pouco, tudo isso junto. A gente vai ter uma característica que é super importante, que é uma coisa intimista, né? Uma escrita mais voltada para o indivíduo, mas também voltado para o social, né? Então a gente vai ter muito como que o indivíduo reage à sociedade, a gente vai ter muito foco no indivíduo, nos sentimentos dele, nos pensamentos dele, mas também a gente vai ter uma crítica social. Então é como que a sociedade reage a esse determinado indivíduo, como que esse indivíduo reage, se manifesta dentro da sociedade, como um influencia o outro, né? Então a gente vai ter também muito o regionalismo, a gente vai ter muito destaque para a fala, né? Não só para, porque antes a literatura era muito focada em uma coisa gramatical, né? Literatura, então uma forma certa de se escrever e tudo mais. Só que com essa geração de 30, a gente vai ter também muito foco na fala, por isso que tem o regionalismo, né? As formas diferentes regionais de cada região do Brasil e as diferentes formas de comunicação e linguagem. Isso é extremamente rico e importante da gente também valorizar e exaltar. Então vai ter um grande destaque para a diversidade cultural e isso também tem aqui, né? Esse destaque para algumas idiosincrasias da própria linguagem, da própria forma de se comunicar, né? É bem interessante. E também é valorizado muito o ritmo de cada personagem, né? Eu acho que a gente vê muito isso em diversos livros, mas aqui falando de angústia, a gente tem aqui parece que tem ritmos diferentes, assim, entre os personagens. Isso fica muito mais destacado. Então a gente vai ter aqui muita crítica social, crítica à miséria brasileira, crítica à violência, a política, né, da época, uma segregação também, né, uma política segregacionista também. Então a gente vai ter muita coisa social, muita coisa que fala sobre esse Brasil do Getúlio Vargas, esse Brasil ali da década de 30 em Maceió, juntamente com o indivíduo e como que o indivíduo convive com isso, reage a tudo isso e como que a vida particular dele é influenciada por tudo isso, né? Por isso que é um livro extremamente rico, é um livro que a gente tem que ler, pensar, reler nele e é um livro que a gente tem que estudar para além do vestibular. Não só na matéria, numa aula como a gente tem geralmente na escola, ou quando a gente está sozinho estudando, né, para fazer a FUVEST, principalmente, porque ele é uma das leituras obrigatórias esse ano, né, por isso que a gente está conversando sobre ele.
mas ele também é um livro que tem que ser para além, né? Pra gente levar pra nossa vida, porque é um livro extraordinário e Graciliano Ramos, ele é incrível, ele é um autor muito maravilhoso na forma como ele vê o Brasil que ele vive. E os cachorros estão latindo porque eles estão concordando comigo. Então, o modernismo ele vai surgir a partir de uma insatisfação, né? Uma insatisfação política, cultural, social, que vai reverberar durante todas as 3 fases do modernismo, né? Então, a geração de 30 vai ter muito disso, dessa insatisfação também social, e que vai estar muito em destaque sobre isso, né? Sobre o que está acontecendo na sociedade brasileira. E isso é muito extraordinário, gente. Enfim, fica aqui um incentivo para vocês lerem esse livro, para lerem além do vestibular. E quem vai fazer a FUVEST, comenta aqui embaixo se vocês vão fazer a FUVEST agora, no domingo, dia 19. E quem não vai fazer a FUVEST, quem não leu esse livro, quem já leu esse livro, comenta também o que vocês acharam desse livro. Porque esse tem sido Graciliano Ramos é um dos meus autores favoritos. Apesar do Angústia não ser meu livro favorito dele, que meu livro favorito ainda é São Bernardo, eu gostei muito de Angústia. É um livro assim, que se eu for catalogar no Scooby, vai ser 5 estrelas, com certeza. Bom, como esse vídeo já ficou muito longo, já falei de muita coisa, já falei do autor, já falei do modernismo, falei da história, falei de tanta coisa, enfim, esse vídeo tem que se encerrar, então um beijo e até o próximo vídeo, e não esquece de dar joinha para fortalecer o canal e as pessoas terem acesso à literatura, conhecerem muito mais a literatura brasileira e também poderem discutir sobre isso, né, que as pessoas possam terem vontade de ler esses livros e pra gente conversar. Então vamos espalhar a literatura para essa internet de meu Deus.